estamos aqui nesta noite para iniciarmos mais uma aula a qual nós estamos dando sequência aqui na nossa lição, seguindo a Jesus, lição do discipulado da cidade de Itajaí, Santa Catarina, a qual nós temos aí trazido aos irmãos um subsídio para os professores e também para que o aluno possa desenvolver o seu entendimento da palavra do Senhor. E nesta noite, a lição número 6, uma lição muito maravilhosa, valiosa e gloriosa, a qual vai falar sobre a Igreja de Cristo. E para esse início de aula, nós vamos fazer uma leitura no texto bíblico que se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo 13 em diante. É um texto bem conhecido de todos aqueles que estudam e acompanham a palavra de Deus, mas faz-se necessário nós termos ele como o nosso início introdutório, a qual diz ali na epígrafe a confissão de Pedro. Então diz assim o texto de Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Versículo 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Versículo 15. Jesus agora ele reporta a pergunta para os seus discípulos. E ele pergunta aqui no versículo 15: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Versículo 16. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um texto bem conhecido daqueles que estudam e apreciam a palavra de Deus, e como nós aqui de antemão já mencionamos, ele se faz muito necessário para nós compreendermos a lição de hoje, a qual nós estamos falando sobre a Igreja de Cristo. Logicamente, como sempre venho falando aos irmãos, nós estamos fazendo uma aula sucinta para que apenas possamos aí dar subsídio para os professores e também um entendimento para o aluno. E para esta aula, então, nesse texto a qual lemos, nós vamos observar então que Jesus pergunta aos seus discípulos que diriam ou que diziam os homens ser o Filho do Homem. E aí alguns disseram: olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista ou um dos profetas. Aí Jesus reporta então a pergunta aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, que ali nós lemos, Simão Barjonas, Pedro vem e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus, como homem, se alegrou, porque ele viu o propósito a qual ele foi enviado pelo Pai para estar com a humanidade e trabalhando a palavra de Deus, porque ele é a própria palavra, e ele viu que Pedro, ele dá esta afirmativa, uma afirmativa que nós podemos observar que Jesus ficou muito feliz. Jesus falou: não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E aí você observa que Pedro, dando essa afirmativa, Jesus fala: Pedro, tu és Petros, no grego Petros, pedra, pedra de arremesso, porque Jesus faz um trocadilho no grego. Pedro, tu és pedra, Petros, pequeno pedaço de pedra, pedra de arremesso. Sobre esta Petras, que é Jesus, rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com isso, nós vamos observar então, na nossa temática, conforme o nosso autor ele nos trouxe aqui do nosso campo de Itajaí,
mostrando o texto introdutório, a qual nós lemos de forma resumida, mas nós abrangemos um pouquinho aqui para podermos dar uma introdução. E aí nós vamos observar que aqui ele vai falar na nossa introdução sobre o mistério que Paulo menciona. E ele vai dizer que são dois mistérios. Seria, primeiro, o mistério a qual seria revelado e foi através do Evangelho, que é Cristo, né? E depois nós temos o segundo mistério, que é a igreja, que estava em Cristo. Com isso, nós vamos observar que aqui o nosso autor, ele deixa a questão etimológica para nós iniciarmos esta aula. E ele vai começar então dizendo assim, a palavra que o Antigo Testamento emprega para designar a igreja é Gahal, tá? Que aí é a palavra no hebraico, que significa assembleia, convocação, congregação. O termo utilizado para expressar uma assembleia da congregação. Nós vamos ver que ele deixa aqui dois textos e nós vamos somente mencioná-lo para dar uma continuidade, para nós sermos sucintos em nossa aula. O texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 6, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação, Gahal, no hebraico, de Israel, o sacrificará à tarde. O texto de Números, capítulo 14, versículo 5, então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação, Gahal, dos filhos de Israel. A palavra Gahal é geralmente traduzida por eclésia, que aí nós vamos ver que é o termo grego correspondente ao hebraico Gahal. Pois aos judeus que falavam grego, significa tanto congregação de Israel como uma assembleia da congregação. E aí nós vamos ver aqui, já no Novo Testamento, a palavra eclésia, o termo eclésia significa chamados para fora. Para fora do quê? Né? Por quê e para quê? Para fora do mundo de pecado, para estar separado para Cristo. Então esta igreja, que no hebraico Kahal, que quer dizer assembleia, congregação, no grego, na questão etimológica, correspondendo ao hebraico Gahal, você vai ver então eclésia, que quer dizer chamados para fora do mundo de pecado. Com isso, nós vamos observar também um texto a qual nosso autor deixa para que nós possamos aqui mencionarmos, que é Gálatas capítulo 3, versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ele ainda deixa aqui um texto ou uma frase. Nela, na igreja, na congregação, na assembleia ou na eclésia, os que são chamados para fora, que compõem a igreja do Senhor, nela não há qualquer distinção racial. Então ele utiliza esse texto até para mencionar. E nós sabemos muito bem, se tem um lugar que é democrático, é a igreja de Deus. A origem da igreja. Muito importante nós mencionarmos isso, a qual estaremos mencionando agora, pois a origem da igreja. A igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, em Atos 2. Este é o texto favorável para a inauguração da mesma, ainda que os preparativos já estavam sendo realizados com o próprio Cristo, com os seus discípulos e a propagação do Evangelho, porque você vai observar que Jesus ele vai trazendo o ensinamento, vai deixando para os seus discípulos, morre, ressuscita, promete que iria enviar o Espírito Santo, lá em João capítulo 14, e depois no capítulo 16, e nós então observamos que no Pentecoste a inauguração daquilo a qual já havia sido preparado pelo próprio Mestre. Aí nós vamos ver aqui, passou a existir através de Cristo, por isso ele é o fundamento e alicerce, mas ela não é uma continuação de Israel do Antigo Testamento.
e não iniciou quando Jesus enviou os 12 apóstolos. Então é bom nós frisarmos aqui que a igreja ela não é continuação do Israel do Antigo Testamento. A igreja ela é distinta do que é o Israel do Antigo Testamento. Porque, em vez por outra, vemos também em nosso meio, muitas vezes colocando os elementos judaicos no culto cristão. Até mesmo não só elementos judaicos, mas também trazendo algumas doutrinas que não compactuam com o Evangelho. Logicamente, nós não vamos poder aqui adentrar em situações doutrinárias de forma mais completa, pelo fato de ser uma aula mais objetiva. Mas nós devemos cuidar e principalmente ler e estudar as Escrituras, por exemplo, Epístola aos Hebreus, Colossenses, Gálatas, Romanos, vai nos mostrar a distinção dentro daquilo que os evangelhos já nos trazem, logicamente, sobre a igreja do Senhor. E Cristo mesmo, como já falamos aqui de antemão, é o fundador e é fundada nele. Por isso que nós observamos o texto introdutório. Pedro, tu és pedra, Petros, pedra, pequeno pedaço de pedra, pedra de arremesso. Sobre esta Petras, que é Cristo, a rocha, edificarei a minha igreja. Aí nós vamos observar então, ao citar expressamente Eclésia pela primeira vez em Mateus 16, 18, a qual mencionamos, Jesus falava de algo que iniciaria no futuro. Edificarei, do grego, oikodomeso. Oikodomeso é um verbo no futuro simples. E aí nós vamos observar então a igreja local e a igreja universal. Logicamente nós vamos compreender aqui que a igreja local faz aquele sentido do aglomeramento, vamos dizer assim, do ajuntamento, melhor dizendo, do ajuntamento dos irmãos que fazem parte da igreja local, e depois a igreja universal, aqueles que fazem parte de várias denominações de forma coletiva e geral. Com isso, nós poderíamos aqui mencionar também a igreja militante, porque faz parte da igreja universal, que é todos aqueles que participam e que estão lutando para servir ao Senhor e obediência à palavra de Deus e fazendo a vontade do Senhor. E a igreja triunfante, que é aqueles que já estão com Cristo na glória. Com isso, nós vamos observar que a igreja é apresentada nas Escrituras Sagradas também como algumas metáforas, figuras de linguagem, para que nós possamos, logicamente, compreender de forma coesa aquilo que a Bíblia nos apresenta. É lógico que aqui nós vamos trabalhar apenas alguns vocábulos, não todos, não abrangendo de forma tão profunda, mas nós podemos ter aqui como exemplo, corpo de Cristo, figura bíblica da máxima relevância para representar a igreja e o corpo de Cristo, a qual ele mesmo é o cabeça. Então, corpo, vai mostrar a igreja como corpo, Cristo como cabeça. Aí nós temos 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Depois nós temos Efésios 1, 22, 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Colossenses 1 e 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Depois nós temos aqui como metáfora noiva, a noiva de Cristo. Então a igreja comparada com a noiva de Cristo a esperar a vinda do seu noivo. É interessante nós mencionarmos aqui de forma bem objetiva, por exemplo, que Cristo, Paulo faz essa analogia mostrando a profundidade do que é o casamento do homem com sua esposa, de Cristo com a igreja. Então nós observamos que Deus ele dá muita ênfase pela palavra, através do apóstolo Paulo, mostrando a profundidade
que é a comunhão com o Senhor, através daquilo que nós podemos entender como corpo, também como igreja, sendo corpo, e sendo agora também a noiva de Cristo. Um texto que Paulo também menciona, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então Paulo aqui ele ainda está falando dentro de um contexto histórico-cultural, onde ele estava fazendo a vez do amigo do noivo, que era, segundo a cultura judaica, alguém que era colocado pelo seu amigo, pelo noivo, colocado um amigo para que ele viesse guardar a sua noiva, observar os seus passos para que ela não viesse a se corromper. Jesus ele foi ao Pai e ele enviaria o outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode ver, não pode conhecer, mas vós o conheceis, porque ele está em vós. Então nós observamos que o amigo do noivo é o Espírito Santo, que veio para rebanhar a noiva, veio para ornamentar a noiva, veio para dar continuidade a esta obra tão importante que é estar ligado na presença do Senhor. Tanto é que nós temos comunhão com Cristo através do Espírito, e a Bíblia fala em Efésios 4:30, Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual foste selado para o dia da redenção. Com isso, nós vamos ver a igreja como o templo de Deus, que seria nós, tanto coletivamente, quanto também individualmente. Mas ninguém é igreja somente sozinho, mas sim em comunidade, em andarmos juntos na presença do Senhor. Por isso, nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo menciona: não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem destruir o templo de Deus, que é o corpo físico, Deus o destruirá. Como que Deus o destruirá? Mateus 10:28, não temais aos homens, que pode matar o corpo e não fazer nada com a alma, antes temei aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então nós não servimos a Deus por medo, mas devemos entender que o nosso corpo, tanto de forma pessoal quanto coletiva, nós somos a igreja, e uma das metáforas de linguagem, figuras de linguagem para nos apresentar como igreja é também mostrando que nós somos o templo do Espírito Santo. E para isso nós temos Efésios capítulo 2, versículo 20 e 21, que diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, por isso que nós citamos Mateus 16:18, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Aí ele vai dizer depois também lá, assim como vós no Espírito. Depois nós temos também a palavra reino de Deus, que aí vai falar sobre a palavra basileia, que vai dizer, mostrando que esse reino não pode ser jamais comparado a qualquer outro reino na face da terra, porque ele é perfeito, ele é santo e é o reino de Deus. Depois nós temos aqui também Mateus 24:14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. E aí então virá o fim. O fim não é o arrebatamento. Na verdade, o fim é a consumação dos séculos. Mas destacando a palavra basileia aqui, que é reino. Tá? Depois nós temos Mateus 10:8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então nessa noite nós vamos fazer aqui a nossa conclusão, lendo aqui uma parte da nossa conclusão, e espero que você possa ter aprendido um pouco mais daquilo que está na lição a qual nós estamos trabalhando, né, que é do discipulado, e que Deus possa te abençoar, dar subsídio, dar uma construção teológica, ainda que de forma simples, mas também trabalhando os elementos, né, na questão devocional. Que Deus possa te abençoar de uma forma toda especial, no nome de Jesus. A nossa conclusão diz assim:
nesta lição, a qual conhecemos mais sobre a Igreja de Cristo, nos fez entender o quão importante ela foi e ainda continua sendo ao seu papel aqui na igreja. Que Deus possa nos conceder cada vez mais fortalecimento espiritual para cumprirmos os seus desígnios e propagar o seu evangelho. Que Deus abençoe grandemente a todos na paz de Cristo e que Deus possa, de uma forma toda especial, trabalhar em nossos corações. Que Deus abençoe e até a próxima aula, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém.